neste lugar? Com certeza o Senhor está aqui. E hoje Ele tem algo especial para nossas vidas. Ô Senhor, fala com a Tua igreja, Pai. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor falou comigo, Pai, hoje à tarde. Quando o Senhor me dava essa palavra, Senhor. A palavra não é minha, Pai. A unção não é minha, Senhor. Tu és a fonte de tudo, Senhor. Tu és a fonte de todas as coisas. Tu és o rio, Pai. Oh, que Teu Espírito Santo, Pai, encontre liberdade no nosso meio, Senhor. Para, Senhor, convencer, Senhor, as nossas vidas do pecado. Para convencer as nossas vidas do engano, Senhor. Oh, Senhor, confirma o chamado de cada um, Pai. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Aleluia, Pai. Convido você, então, a pegar a sua Bíblia. Vamos abri-la em Lucas, capítulo 5. Lucas, Novo Testamento. Depois de Marcos, Mateus, Marcos, aí vem Lucas, capítulo 5. Hoje o Senhor me falou de uma maneira muito forte, muito clara a respeito dessa palavra. E Ele, pela sua misericórdia, me revelou algo. Eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Quantos acharam aí, digam amém. Quem não achou, diz glória a Deus. Amém. Então, vamos ler no capítulo 5 de Lucas, versículo 1. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Amém? Você pode fechar sua Bíblia, pode se sentar. Estamos na casa do Pai, onde há liberdade, onde o Senhor fala conosco. Amém? Irmãos, essa palavra é tremenda, porque Deus já havia falado também outras palavras a respeito de Pedro. Esse homem que eu, a cada dia que leio, e que vou para a palavra e leio a respeito de Pedro, eu aprendo algo sobre Pedro. E Pedro, como todos sabem, Pedro já aprontou várias. Pedro aprontava, alguns eu já ouvi falar que Pedro era de coração duro, Pedro era teimoso, mas Pedro foi uma bênção nas mãos de Deus, porque o Senhor acreditava em Pedro. E às vezes é assim conosco também. Você acha que tem muitos erros, tem muitas falhas, e às vezes até pensa em desistir, mas o Senhor te diz hoje que Ele acredita em você, e Ele quer usar você. E essa campanha, quando nos diz o que acontece quando o Pai nos dá uma nova chance, nós aprendemos com a vida de Pedro a respeito disso. Se tem uma nova chance que o Senhor quer nos dar, é porque existe uma velha chance. Os irmãos podem compreender? Se existe uma nova chance, essa palavra nova poderia ser uma chance, poderia ser outra chance, mas uma nova chance. Ora, só é novo algo que já existe velho. E quantas vezes o Senhor já te deu velhas chances e essas chances ficaram para trás. Assim como hoje nós vamos aprender com Pedro. Talvez você já teve muitas chances,
mas hoje o Senhor então quer nos dar uma nova chance. Amém? E Pedro, se eu chegasse para mim, coloca um apelido em Pedro, eu acho que eu colocaria o apelido de Pedro, sei lá, de o homem das 3 chances, o homem do número 3. Porque hoje o Senhor me revelou que Pedro, logo no seu início, teve 3 chances. Assim como ele negou Jesus 3 vezes, ele teve 3 chances de não negar Jesus. Jesus avisou: olha Pedro, tu está falando que me ama, diz que faz tudo por mim, mas tu vai me negar 3 vezes. E Pedro sabia disso. E Pedro teve 3 chances para não negar Jesus. E sabe o que Pedro fez? Pedro negou 3 vezes Jesus. Logo depois, Pedro teve 3 chances. Jesus fez ele confessar o seu amor 3 vezes. O Senhor deu mais 3 chances para Pedro confessar o seu amor. E hoje, o que nós vamos aprender com Pedro foram 3 chances que mudaram a história da vida de Pedro. 3 chances que talvez muitos de vocês já tiveram, se não todos. Se não tiveram hoje, vão ter, porque vão conhecer a palavra e vão saber quais são essas 3 chances que Pedro teve logo no início de tudo. Talvez se não existisse essas 3 chances, início de tudo, não existiria 3 chances para ele negar, nem 3 chances para ele confessar o seu amor. E nós vamos aprender, Pedro, essa primeira chance que foi logo no início do seu ministério. Só qual foi a primeira chance que Pedro teve? De conhecer Jesus, de saber quem Jesus era. Se você ir no versículo 1, nós vamos ver lá: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Toda vez que eu falar Simão, eu estou falando de Pedro. Toda vez que eu falar de Pedro, eu estou falando de Simão. Por quê? Para os irmãos que não sabem, o nome de Pedro no início, quando ele era pescador lá, de peixes, o nome dele era de Simão. Mas logo depois Jesus trocou seu nome para Pedro. Então, vamos ver se os irmãos aprenderam. Toda vez que eu falar de Simão, eu estou falando de... Toda vez que eu falar de Pedro, eu estou falando de... Glória a Deus, povo inteligente. Então, Jesus aqui entrou no barco de Pedro. E aqui, irmãos, eu tenho esse versículo como muito resumido. O que você acha que fez convencer Pedro a emprestar o seu barco a Jesus? Pedro estava desanimado. Pedro havia pescado a noite toda e não havia pegado nada com seus amigos. Pedro estava lá já lavando as redes sem nada, desanimado. Era talvez o que ele tinha que pescar para sobreviver. E Pedro lá, e Jesus vendo isso, chegou então no barco e se apresentou a Pedro. Sabe, irmãos, algo que Deus me revelou hoje à tarde, falou muito ao meu coração. Por que às vezes nós demoramos para conhecer realmente Jesus? Muitos de vocês, com certeza Jesus já tinha escolhido, seu nome já está nas mãos de Deus, já está escrito. Mas muitos de nós aqui da igreja conhecemos a Jesus lá, com o passar do tempo, com alguns anos já na sua juventude, ou já depois da sua juventude. Por que Jesus se apresenta para nós, às vezes logo depois? Alguns, no meu caso, conheceram Jesus desde pequeno,
E o que o Senhor falava comigo é que você que conheceu Jesus depois, mas conheceu Jesus, saiba que era preciso você passar por esse mar. Era necessário você estar nesse mar onde você não conseguia pescar nada, nesse mar talvez sujo. Para quê? Por quê? Para que você reconhecesse que sem Jesus você não é nada. Que sem a presença de Jesus na sua vida, no seu barco, você não é nada. E Jesus então permite muitos passarem, mas você já é escolhido, você já é separado pelo Senhor. E você então conhece Jesus, ele se apresenta como ele se apresentou com Pedro. Pedro já estava lá com seu barco no lago. Pedro já estava com seu barco desanimado. E Jesus onde que estava? Onde que a palavra diz que Jesus estava? Jesus estava na praia observando esses pescadores. Sabe, meus irmãos, se você está passando talvez ou já passou por um mar, onde você tenta, passa a noite, passa dias, anos, meses, você tenta pescar alguma coisa e você não consegue pescar nada. Um mar onde as águas, ao invés de serem limpas, são águas sujas. Lembra quando você estava lá com seu barco? O mar é o mundo e o seu barco é a sua vida. Você lá que estava com seu barco nesse lago, desesperado, talvez tentando se matar, tentando se afogar naquele mar. Talvez você estava no barco, mas estava louco para pular e não voltar mais. Talvez não chovia há muito tempo, você só tinha água salgada para beber. Quando você mergulhava nessas águas, essas águas não eram limpas, eram cheias de lama, sujas. Você saía dessas águas todo sujo, fedendo. Saiba que se você está passando por isso, ou quando você passou por isso, alguém olhava por você naquela praia. E esse alguém se chama Jesus. E ele contemplava a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E ele contemplava você lá. Espera, só mais um pouquinho. Ela lá vai, tá quase querendo se matar lá. Eu vou fazer uma obra, esse meu filho. Daqui a pouco eu vou entrar no barco dele e vai me conhecer. Ele vai saber quem eu sou. E assim foi a vida de Pedro. E assim foi com Pedro. Sabe, meus irmãos, Jesus é tão maravilhoso. Jesus é tão tremendo. Jesus era tão humilde, é tão humilde. Que, por isso que eu digo que eu acho que é resumido aqui. Eu tenho certeza que é resumido esse versículo aqui do 1 até o 3. Porque Jesus, eu imagino Jesus, imaginem a cena. Pedro lá no barco desanimado. E Jesus chegando no barco com toda a sua humildade, batendo na porta do barco, batendo na porta do nosso coração, batendo na porta do seu coração. E Jesus chega para Pedro e diz: olá, Pedro. Olá, Simão. Eu sou Jesus. Irmãos, o que você acha que fez Pedro se convencer de que deveria emprestar o barco? Será que Jesus era comerciante? Era baita trovador, que nem a gente diz? Que foi lá e ficou convencendo Jesus, o Pedro, Simão?